Ótimo. Então, vamos nós em mais uma live nossa, ok? Como eu sempre não, que eu não tô pouco tempo fazendo isso, mas como eu comentei com vocês nas lives anteriores, a live de segunda-feira é uma live com um tema específico e a live de quinta-feira é uma live onde eu pego algumas reflexões que eu fiz durante os meus atendimentos da semana e compartilho aqui com vocês, tá? A ideia é justamente essa, tá? Então, nós vamos caminhando aqui como a gente sempre faz, ok? Enfim, vamos nós então. Seguinte, né? Hoje eu trouxe algumas reflexões e espero que seja bom para todos nós aqui, ok? Vamos começar pela primeira coisa que eu enumerei alguns pontos aqui importantes. Deixa eu até deixar aberto aqui na minha frente. Não precisar ficar olhando para baixo. Acho que vai ficar melhor aqui. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Não esqueci do texto, hein? Pode ficar tranquilo. Você é o cara que me faz mais me lembrar do texto, então eu estou nessa ideia aqui de traduzir. Já estou na metade, que o tempo me permitir, aí eu vou terminar. Mas enfim, vamos nós. Seguinte, primeira questão de todas aqui é a questão da soberba que eu queria falar hoje. O tema não é a soberba, mas eu queria começar com a ideia da soberba aqui. E tudo tranquilo aqui, Luiz, tudo tranquilo. Uma correria, mas tudo tranquilo. Seguinte, questão da soberba. E por que eu quero falar da soberba aqui necessariamente? Pelo seguinte ponto. Todos nós aqui, né, nós temos não só, claro, vocês têm a live aqui comigo, mas vocês têm lives de outras pessoas que vocês admiram, que vocês confiam, que vocês seguem, que vocês, enfim, aprendem muita coisa com eles também, né? Tem gente aqui que de repente faz terapia, né? Tem gente aqui que de repente estuda coisas que nem todo mundo tem necessariamente acesso e tal. E aonde que eu quero chegar nesse ponto, né? Todo esse processo aqui, como eu falei, aqui não é uma terapia, obviamente, aqui é uma live bem informal, né? A gente está fazendo tudo isso que eu falei passa pelo processo da gente buscar se autoconhecer, certo? Isso é algo importante, né? Então, eu tô assistindo a live do fulano, do ciclano e do beltrano, e são lives que me ajudam a crescer. São lives que me ajudam a me relacionar com a minha realidade, com as minhas coisas, certo? Então, o ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte: eu não posso entrar na soberba pelo fato de eu estar me conhecendo. Entende? Ah, coitado desses outros aí, né? Eles ainda não se conhecem. Eu não. Eu faço terapia. Ah, eu assisto a live do fulano, do ciclano. Eu já comecei a entender, né? As coisas acontecem assim, né? As paixões, a desordem, a realidade, as virtudes. Eu já sei o que é a virtude da fortaleza, a virtude da prudência, a virtude da justiça, etc, etc. Então, de uma vez por todas, nós temos que sair do pedestal da soberba pelo fato de estar no processo de um autoconhecimento. Por quê? Se eu começo a entrar de uma maneira positiva, saudável, num processo de autoconhecimento, quando eu começo a entrar no aspecto da soberba, eu começo a sair. Eu começo a me afastar desse processo. Entende? Então, quando eu começo a me conhecer, digamos que se a gente possa falar de uma virtude aqui, a virtude que nós temos que ter, a partir do momento que a gente começa a se conhecer, é a virtude da humildade, né?
justamente porque ela que vai pavimentar o nosso caminho para a gente continuar se conhecendo. Porque imagina só, nossa, eu acabei de descobrir que eu tenho essa desordem, que eu tenho que desenvolver tal virtude. Aí eu vou pra soberba e falo, eu descobri qual é a virtude. Vocês, meros mortais, vocês não sabem, né? E outro ponto importante, né? Se essa live, ou a live de qualquer outro, ou a terapia comigo, ou a terapia com qualquer outro, te ajuda, né? A partir do momento que a gente começa a se conhecer, a nossa responsabilidade é muito maior, entende? Então, isso é algo importante. Então, eu tenho um paciente que às vezes ele chega... É normal, às vezes, o paciente chegar para mim e reclamar de outras pessoas, certo? Ah, o fulano isso, o ciclano aquilo, aquele lá tá fazendo tal coisa, etc, etc, etc. É até normal as pessoas fazerem isso. Só que o que eu falo para eles? Eu falei, olha, eu entendi, mas a terapia não é do fulano. Você vai ter que lidar com isso, porque é você que tá aqui, entende? Então, se vocês, né, aqui no Instagram, não só no meu Instagram, mas em diversas páginas, vocês crescem, vocês conseguem evoluir de uma certa forma, vencer determinados medos e tudo mais, então, eu não quero entrar aqui nos heróis, né, mas aquela frasezinha do Homem-Aranha vai servir para todos nós agora, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Se vocês estão se conhecendo, se vocês estão evoluindo, prepare-se, porque agora vocês têm mais responsabilidades em relação a isso. Não adianta você achar que está se conhecendo e você não tem que ter nenhuma responsabilidade pelas coisas, certo? Então, isso é algo fundamental. Por isso que nós temos que necessariamente atacar a soberba, né? Porque a soberba vai fazer, eu estou me conhecendo, então eu me sinto muito melhor do que os outros, porque os outros não se conhecem. Quem se conhece sou eu. Ou quem está fazendo o processo de se conhecer sou eu, necessariamente. Eu só vou apoiar meu caderninho aqui, que eu tô desde o início da live querendo apoiar ele e não consigo. Agora sim. Então, isso é algo fundamental da gente ter em mente, né? É aquela ideia, né? Se nas aquisições da virtude eu me envaideço, eu perco todas as virtudes, certo? Então, nós temos que lutar muito contra esse processo, da soberba, da vaidade, né? Que vai necessariamente nos atrapalhar dentro desse processo. Então, a humildade vai estar ali. Calma, eu estou me conhecendo, eu preciso me conhecer mais. Eu estou me conhecendo, eu tenho que, então, ter cuidado para tratar o meu meio, tratar o meu contexto, que é uma palavrinha que eu adoro falar aqui também, né? De uma maneira agora melhor. Por quê? Porque agora eu me conheço. Eu não posso mais ser aquele impulsivo, né, desordenado que eu era antes, porque agora eu me conheço, certo? Então isso é algo fundamental da gente ter em mente também. E uma coisa que eu falo bastante também é em relação a essa questão de se conhecer, porque se a gente tem exatamente, essa frase é muito boa, né? A gente adora mandar os outros fazerem terapia, mas quem está na terapia de repente é você. Então como é você tem que fazer? O outro, de repente, nunca vai aparecer numa terapia e acabou. Então, isso é algo importante. Então, um outro ponto que é importante nós falarmos aqui desse autoconhecimento é saber que a primeira relação que eu tenho que necessariamente curar, vamos dizer assim, é a relação comigo mesmo. Porque é o que eu acabei de falar. Se nós não sairmos do pedestal da soberba, porque a gente está evoluindo, porque a gente está se tornando, digamos assim, mais intelectual, a gente está pegando mais assuntos, a gente está conseguindo evoluir em tal ponto e tudo mais, eu estou tendo uma relação de doença comigo mesmo. E que doença é essa? A doença da soberba, por exemplo. Então a primeira relação que eu tenho que necessariamente conseguir equilibrar, né, e ordenar é a relação comigo. Certo? Então isso é algo importante. Então, essa luta para se alcançar, né, uma personalidade, como disse aqui o Marquinhos, né, concreta, né, digamos assim, forte, eu não posso necessariamente chegar e falar assim... lembra daquela ideia, né, que eu falei para vocês em uma das lives passadas? Não é otimismo nem pessimismo, né? Eu não posso falar assim, eu nunca vou conseguir. Ou, não, eu vou conseguir, eu sou um super-homem, eu vou conseguir. Não, nós temos que tentar. Se vai conseguir ou não é uma outra história.
mas a tentativa tem que ser feita, né? Ninguém tem o direito de fugir, né, de uma personalidade bem feita. Liberdade, ok, as pessoas têm um livre-arbítrio ali de fazer, né, as coisas, né, e tudo mais. Mas o direito de ser bom é como se fosse isso. Eu tenho o direito de ser mal. Não, você não tem o direito de ser mal, né? Você tem que ser necessariamente bom, lutar para ser bom, né? E isso dói. Isso não é uma coisa necessariamente fácil, né? Eu ainda tô na luta aqui com o meu caderno, ok? Mas enfim, eu acho que agora vai. Ele tava direito e agora não tá mais. Mas enfim. Então, a primeira relação que necessariamente nós temos que curar é a nossa relação com você mesmo, comigo mesmo, né? Então, isso é algo importantíssimo da gente ter em mente, né? Eu costumo falar que só consegue se sacrificar quem se conhece, certo? E eu digo um sacrifício de uma forma ordenada, ok? Então isso é algo importante da gente ter em mente. Um sacrifício bem feito passa pelo autoconhecimento. Por quê? Porque eu vou saber a hierarquia do valor das coisas. Porque tem gente que se sacrifica por coisas... Sacrifica aqui, né? Por coisas bobas. Por coisas pequenas. Por coisas nanicas ali, né? E que no final das contas é um sacrifício com uma finalidade ruim, né? Que seria ali um sacrifício, sei lá, pela vaidade, por exemplo, né? Então, isso é algo importante também da gente visualizar, para que a gente entender que eu tenho que me conhecer para necessariamente fazer um sacrifício bem feito, né? Eu costumo falar aqui, eu não falo muito sobre isso publicamente, porque ainda é uma coisa mais ou menos em segredo, que eu trabalho numa coisa chamada psicologia da mortificação, né? Então, aonde eu quero chegar? Que o homem saudável é um homem que sabe se mortificar pelas coisas certas, né? E para ele se mortificar pelas coisas certas, ele precisa entender, né? Ele precisa se conhecer, ele precisa olhar para as coisas e falar, opa, a ordem, isso aqui, assim tem que funcionar, etc, etc, etc. Então isso é algo importantíssimo da gente visualizar, tá? Então, dentro desse processo que a gente vai sair do pedestal da soberba, só pelo fato de nós estarmos nos conhecendo, saber que a nossa primeira relação que nós temos que estar atentos e curar, vamos dizer assim, é a relação consigo mesmo, para que eu consiga me sacrificar de uma forma ordenada. Então, para isso, eu preciso de ter momentos no meu dia para que eu consiga me acessar. Aí é o que eu chamo aqui do processo de solidão, né? Mas é uma solidão boa, vamos dizer assim, né? Tem a solidão boa, tem a solidão ruim. A solidão boa, o que seria essa solidão, digamos assim, ordenada? Seria aquela solidão na qual eu me coloco num estado de solidão para que eu comece a refletir sobre as minhas coisas, para que eu comece a avaliar aquilo que eu fiz ou aquilo que eu pensei. É uma espécie de exame de consciência, vamos dizer assim, certo? Onde eu vou examinar aquilo que eu estou sendo e aquilo que eu estou fazendo, né? Então eu preciso desse momento da solidão para que eu pare e pense, calma aí, o que eu estou fazendo, né? Não é à toa que tem, eu não passei para todos ainda, mas eu passo para meus pacientes a ideia dos exames de consciência, né? Eu falo para eles, por exemplo, que eles devem fazer 3 exames de consciência por dia. E aqui eu não estou falando dentro do aspecto religioso, ok? Numa certa forma, né? Eu digo aqui simplesmente de comportamentos ordenados ou desordenados, né? Um ao meio-dia, outro às 6 da tarde e um antes de dormir. Por quê? Você precisa ter um tempo para se acessar, para ver, olha, o que eu estou fazendo da minha vida hoje, né? O que eu fiz da minha manhã, o que eu fiz da minha tarde, o que eu fiz da minha noite, né? Então, a gente precisa ter o hábito de se acessar, né? E o que seria a solidão ruim, por exemplo? Seria a solidão onde ela tem lá aquele aspecto de uma imaginação desregrada. Então eu vou ficar sozinho para imaginar as piores coisas possíveis, né? Seja em relação ao outro, seja em relação a mim mesmo,
né? Então é uma solidão que ela acaba sendo como um veneno ali, que ela vai cada vez mais nos envenenando e nos transformando numa pessoa desagradável no final das contas, né? Então acaba sendo uma solidão até que entra naquele aspecto onde a culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro e tudo mais, né? Então a solidão boa é um momento onde eu tenho que me acessar com a humildade, né? Saber que, olha, eu sou errado, eu errei aqui, opa, isso aqui eu tenho que melhorar, né? A minha soberba apareceu muito aqui, esse ato aqui foi errado, né? Eu tratei aquela pessoa mal, opa, eu tenho que me organizar, em vez de ser um momento de solidão onde, nossa, como eu sou perfeito, eu tenho que ter essa solidão porque ninguém me compreende, ninguém me entende, ninguém isso, ninguém aquilo, então eu preciso ter essa solidão porque eu sou um Deus sozinho, né? Então isso é algo necessariamente importante. Por isso que existe uma frase que eu até coloquei, postei, não sei quando foi, umas semanas atrás aí, aqui no Instagram, que foi: ou você vive ordenadamente, ou você mente. Certo? Ou nós vamos buscar viver ordenadamente, ou nós vamos estar mentindo. Seja uma mentira para o outro, ou seja, uma mentira para mim mesmo. Certo? Então, por conta disso, nós vamos precisar perceber que não tem aquela escolha do meio termo, entende? Dá para ser 50% ordenado? Não. Você pode morrer 50% ordenado, mas você vai estar buscando 100, né? Ou pelo menos deve buscar o 100, né? No 100%. Então, isso é algo fundamental para nós. Viver ordenadamente, ou vamos acabar em algum tipo de mentira, né? Mas que tipo de mentira é esse, Rafael? A soberba. A soberba é um tipo de mentira, a gente pode dizer assim, né? Porque eu me acho superior aos outros. É a primeira mentira de todas, né? Que prova é essa que você tem que ser superior aos outros, né? Aí vale aquele processo que a gente falou agora no início. Mas eu tenho conhecimento, eu estou conhecendo, eu sei como é que funcionam as coisas, eu sei isso, eu sei aquilo. Então você sabe tudo isso e continua sendo medíocre. Então você não é melhor do que os outros, você é pior do que os outros, porque os outros não sabem tudo que você sabe, né? Então, isso é algo fundamental da gente ter em mente, né? Vale lembrar o seguinte: nós não fomos educados, né, para ficarmos na realidade. Esse é um problema, né? A minha geração não foi, a geração da minha mãe não foi, né? A geração de alguns de vocês que podem ser mais novos do que eu também não foram. Acabou. Então o que isso quer dizer? É como se existisse um imã que de uma certa forma nos puxasse para fora da realidade. É como se isso fosse uma opção plausível. Então, eu estou muito angustiado, muita ansiedade, muito isso, então, descolo. Entende? Sair da realidade. Eu vou ficar na imaginação. Por que na imaginação? Porque lá eu tenho tudo completamente controlado. Só que é só na imaginação que a gente tem tudo completamente controlado, né? Na sexta-feira, eu acho que foi sexta-feira, não lembro agora, eu estava fazendo a live com vocês, simplesmente minha internet parou de funcionar. Eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar o modem? Não, eu não posso fazer nada. Eu fiquei esperando, reiniciei e tive que esperar ela voltar. Então, por conta de uma má educação, né, não só por conta de uma má educação, mas nós vamos ficar aqui só por conta dessa má educação, a gente acaba sendo atraído por certas movimentações que de uma certa forma a sociedade já... Opa, calma aí. A sociedade já... É verdade, a Xuxa tem uma grande culpa. Verdade. Mas enfim, só que de novo, é esse o ponto. Poxa, esse exemplo da Xuxa é maravilhoso. Porque assim, foi a Xuxa que fez, certo? Eu descobri que foi a Xuxa que fez. Opa, então agora eu tenho uma responsabilidade maior, porque eu já descobri. Então eu não posso simplesmente aceitar esse fato mais. Entende? Então esse é o ponto. A partir do momento que a gente vai tendo consciência de como os erros aconteceram ali na nossa vida, opa, então beleza. Minha mãe, meu pai me educou assim, me educou assado, tal. Beleza, você tem uma consciência da coisa. Então, se você continuar agindo da mesma forma como se você fosse
não soubesse que tudo isso aconteceu, você está errando. Porque agora você já sabe, entende? Se a Xuxa fez o problema, opa, agora nós sabemos, foi a Xuxa. Então, a gente vai ter que saber lidar com essa questão. Então, por conta de uma má educação que veio da TV, que veio da educação que os nossos pais nos deram, devido à má educação que eles receberam também, tal, né? Às vezes a gente vai ter essa tendência aí a ter um processo de fuga para esses lugares, né? Da imaginação, do vitimismo, do culpar os outros, né? São algumas fugas aí que acabam acontecendo bem atualmente, assim, de uma forma até bem quase natural, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que ter essas observações mais realistas, certo? Calma aí. O ponto é o seguinte, como reflexão, né? Já que eu gosto de trazer algumas reflexões aqui, tá? Para onde que eu fujo? Né? A minha fuga é para um lugar que traz bons frutos para mim? Ou não? Aí tem que analisar com o quê? Com a soberba? Não. Com a soberba vai falar, lógico, eu tenho que sair desse pessoal aí, né, que é muito mais inferior, né? Eu tenho que me retirar, eu que sou tão grande, né? Eu que sou tão bom, tão inteligente, né? Mas com a humildade, eu tenho que, se eu for me retirar, tem que entrar naquela questão da solidão que eu falei, da solidão boa, onde eu escolho o momento para que eu me acesse, para que eu entre em contato comigo. E aí, ao entrar em contato comigo, eu consigo perceber onde eu estou errando, onde não estou, onde eu tenho que melhorar, onde as coisas estão funcionando, onde as coisas não estão funcionando, por que não estão funcionando e tudo mais. Então isso é algo importante. A gente tem conteúdo na nossa mão, né? Então isso é algo importante. A gente não está planejando algo do nada, né? Como diz o professor Nogueira, ele fala que do nada, nada vem. Então a gente não precisa necessariamente... a gente não tem que planejar coisas do nada. A gente tem uma história. Então, poxa, se a Xuxa, vou falar da Xuxa hoje, né? Se a Xuxa necessariamente atrapalhou o processo de educação, então eu estou planejando em cima desse dado, certo? Então, calma aí, então tem que evitar isso, evitar aquilo, tal. Por exemplo, se nós temos uma sociedade hipersexualizada, então nós temos que necessariamente entender isso. Entender que, calma aí, se nós temos uma sociedade hipersexualizada, eu tenho que me preparar para lidar com essa sociedade hipersexualizada, né? Eu acabei não divulgando, lá eu tenho um canal do YouTube também, que eu acho que é o mesmo nome daqui, porque eu mudei recentemente, então deve ser PC Rafael de Abreu, que eu botei um trechinho de uma palestra que eu dei, que eu gravei e enviei para um pessoal do Rio de Janeiro, que eles pediram para mim, que eu falava sobre isso. Que é uma coisa que eu falei, inclusive, na live. Acho que foi na primeira ou na segunda. Entender as patologias do nosso tempo. Entender as patologias da nossa geração. Isso é algo fundamental. Então, se temos uma sociedade hipersexualizada, talvez 300 anos atrás não se tinha uma sociedade hipersexualizada. Mas nós não estamos 300 anos atrás, nós estamos aqui. Onde o fato de termos uma sociedade hipersexualizada não é uma dúvida, é uma certeza. Temos, e ponto final, né? Então eu tenho que lidar com essa questão, que é lidar com a realidade. Isso está acontecendo. Não adianta eu chegar e falar assim, nossa, mas eu não consigo viver, é uma sociedade hipersexualizada. Calma aí, eu tenho que saber viver, atuar de uma forma boa e saudável diante dessa sociedade. Ah, Rafael, mas eu não tenho que tentar mudar? Tem. Mas você vai mudar em uma semana? Não vai. Né? Se a gente pensar no processo de restauração do Brasil, talvez nenhum de nós estaremos vivos, né? Quando o Brasil estiver, de uma certa forma, restaurado. Pelo menos as inteligências, né? Então isso é algo importante. Nós temos que ter uma coisa em mente. Não adianta pensar que o mundo ficará mais agradável para nós realizarmos os nossos desejos. Isso não vai acontecer. Entende? Isso não vai acontecer. Isso é um desejo ridículo. Entende? O mundo não vai... o mundo não vai necessariamente adaptar ao nosso desejo.
né? Então isso é algo importante, né? Por exemplo, a questão aqui do funk que falaram, exatamente, se você pegar um funk no início dos anos 90, não tô falando que ele era bom, não, mas ele tinha uma letra que ele era exatamente o reflexo daqueles acontecimentos, né? Então, ele queria, eu não lembro agora a música do funk, mas enfim, mas ele só quer ser feliz, né? Andar tranquilamente na favela onde ele nasceu. Ele só queria isso, né? Então, você via que era um contexto que ele vivia. Hoje em dia, não vou nem comentar, né? Exatamente o que essas letras de hoje falam, né? Aí, claro, aí você não vou aprofundar nisso. Aí você vem uma sociedade, fala, não, isso aqui é cultura, e aí, enfim, né? Aí a vaca vai correndo pro brejo, né? É um problema. Então, assim, o mundo não vai necessariamente se tornar mais agradável para que os meus desejos, por melhores que sejam os meus desejos, para que eles se realizem. Eu tenho que estar ativo na vida. Virtude da prudência, reta razão aplicada no agir. Virtude da fortaleza, resistir para a realização do bem, mesmo que tenha sentimentos de medo, ansiedade, angústia e tudo mais. Eu preciso disso. É impossível viver de uma maneira sã na sociedade, principalmente na nossa sociedade de hoje, se nós não tivermos o mínimo de prudência e o mínimo, por exemplo, de fortaleza. Claro que precisamos da justiça e da temperança, mas eu quero focar somente na fortaleza e na prudência. É impossível. Porque as coisas são jogadas na nossa cara. A desordem está aí, né? A mentira virou quase virtude, vamos dizer assim. Aí é um problema. Aí alguém pode falar assim, não, mas os fins justificam os meios. Não, parou. Vamos para com essa frase. Vamos parar. Quando alguém falar, fala, não, essa frase não está certa. Tem que ser, os meios justificam o fim. Fim bom, meios bons. Né? O que adianta eu ter um fim bom que eu vou fazendo os meios horrorosos? Entende? Não tem como. Então, os meios têm que justificar o fim. Fim bom, meios bons. Ponto final. Certo? Então, isso é algo importante da gente visualizar, né? Então, isso é algo importante. Sim, a coragem está relacionada com a virtude da fortaleza. Eu tenho que ter coragem para realizar o bem. Né? A coragem, a virtude da fortaleza, como um processo de ser corajoso, né? de implantar em nós, vamos dizer assim, a coragem de uma certa forma, vai de uma certa forma trazer para todas as outras partes. Por exemplo, para eu ser justo, eu também preciso ser corajoso. Para eu ser temperante, eu também preciso ser corajoso. Né? Para eu ser prudente, eu também preciso ser corajoso. Então, estávamos falando sobre a humildade. Eu preciso ser corajoso para ser humilde. Para quê? Para reconhecer meu erro. Para eu saber que nem tudo é culpa do outro. Né? Isso é algo importante da gente ter em mente. Hoje a gente vai enfrentar com boas ferramentas a realidade, ou nós vamos sucumbir, né? Nós vamos afundar na lama, né? Mesmo que a gente se ache, o soberbo, por exemplo, vai se afundar na lama achando que é o melhor dos homens, porque não foi ele que errou, né? Não foi ele que errou. Né? Então, isso é algo fundamental da gente ter em mente, né? O mundo não vai mudar para adaptar aquilo que eu quero fazer, né? Nós vamos ter que lutar. Nós vamos ter que fazer um movimento necessariamente que vai exigir sangue, suor e lágrimas. Que crescer dói. Crescer machuca muitas das vezes e tudo mais, né? Então, isso é algo importantíssimo da gente ter em mente. Então, não é a ideia de fim justifica os meios. Os meios justificam o fim. Certo? Fundamental a gente ter isso em mente, né? Então, nós temos que tirar
da nossa história os parasitas que ficam sugando o nosso sangue, né? Isso é algo importante. Às vezes tem um acontecimento da nossa história que não foi bom, ok? Não foi bom. Todo mundo tem algum acontecimento da nossa história que não foi bom, né? Mas o problema é quando a gente deixa aquilo dali como se ele ficasse agarrado aqui, puxando, sugando o nosso sangue. E a gente esquece de que a gente é maior do que aquele acontecimento. Não por uma questão de soberba, mas por uma questão de realidade. Certo? Ah, mas Rafael, eu tive um acontecimento quando eu tinha 5 anos. Quantos anos você tem hoje? 40. Ué, 40 anos, cara. Você tem 35 anos de vida após esse acontecimento. Então, é algo fundamental olhar e perceber que a nossa vida está sendo construída sempre para frente. Eu não vou construir minha vida para trás. Ah, eu vou voltar aqui necessariamente porque eu quero lá no, né, de volta, não vai ser aquele filme de volta para o futuro, né? De volta para o passado, porque eu vou corrigir lá. Não, não. Qualquer correção do passado tá para frente também, né? Não é à toa que quando a gente erra com alguém, a gente vai até ela e pede desculpa. Isso não é voltar no passado, isso é para frente, pô. Eu tô indo para frente, porque eu tô ali justamente pedindo desculpa, fazendo um movimento de movimentação para o futuro, para o que eu quero. O que eu quero é o quê? Poxa, pedir desculpa porque eu errei, né? Se eu quiser ficar preso, eu não vou pedir desculpa, não, de jeito nenhum, né? Então, isso é algo fundamental da gente ter em mente, ok? Então, por exemplo, uma coisa que é importante a gente levar, né? Não só daqui, como eu falei hoje no início da live, não é só aqui em mim, nas coisas que vocês acompanham e que vocês acham que são coisas fundamentais ali da sua vida, pelo menos atualmente, né? Que ajudam vocês como pessoa. Muito do que a gente lê, do que a gente ouve, mexe com a gente. Estou falando de coisas positivas, ok? Não das coisas negativas, né? Coisas positivas mexem com a gente. Nossa, eu li isso aqui do fulano, eu li isso aqui, tal. Isso mexeu comigo, né? Mas a gente tem que parar de ficar preso nesse pedaço. Ah, aquilo ali mexeu comigo. Não. Vamos para um outro pedaço. Mexeu comigo? Agora eu tenho que fazer isso me modificar. Entende? Nossa, essa frase aqui, sei lá, hoje eu botei lá a frase da tristeza, foi isso? Qualquer movimento desordenado de afastar a tristeza causa mais sofrimento, né? Alguma coisa assim. Nossa, essa frase foi maravilhosa pra mim, fez sentido pra mim, pô, mexeu comigo. Ok, ótimo, eu fico muito feliz que tenha feito isso. Mas agora vamos passar de um ponto de que ela mexeu comigo para que ela me modifique. Porque essa frase pode ter mexido com vocês ou com um de vocês quando ela foi postada, que ela foi postada mais ou menos 9 e pouca da manhã. Aí agora você vai olhar pra frase e falar, pô, a frase é boa, né? Amanhã você fala, tô cansado de ver essa frase já, né? Vai passar uma semana, pô, você tá velho, não quero nem saber, né? Então, a ideia é justamente a gente... mexeu comigo, não. Vamos passar desse ponto. Vamos nos tornar pessoas ativas dentro da nossa vida, né? E vamos começar... Calma aí, essa frase foi ótima pra mim, né? Então vamos nos modificar como pessoa. Vou pegar essa frase, né? Tem coisas que eu até brinco com meus pacientes quando eu acaba aparecendo uma frase que eu chamo até para eles assim, frase de efeito. Eu falo para eles assim, pega essa frase, anote no teto. Quando você acordar, você vai olhar para o teto e a frase vai estar anotada. Então assim, nós temos que pegar essas frases, não estou falando que é daqui só não, tá? Nos lugares que vocês gostam aí e tudo mais, e botarem isso dentro da vida de vocês. Porque senão, como falaram aqui, né, a Gisele falou aqui, a gente vai ficar somente na emoção. Nossa, mas que frase linda, né? Que frase maravilhosa, né? E vai mudar? Não, eu só tô achando a frase maravilhosa. Só mudar eu não quero não, mas a frase é linda. Então, dispenso isso, né? Mas vocês devem dispensar isso de vocês também, entende? Quando vocês olharem uma frase, e não é o mal você sentir uma emoção, ter uma emoção pelaquela frase, mas não morre naquela emoção, vai além. Poxa, o Rafael botou hoje sobre a tristeza desordenada e tal. Calma aí, então, deixa eu pensar aqui, será que eu lido bem com a tristeza? Né? Vocês necessariamente precisam se ajudar. Né? Quando eu falo vocês, ninguém vai pegar minha mão também.
sabe? E me levar para as coisas que eu tenho que fazer. Assim como ninguém vai pegar a mão de vocês. Então, é bom que vocês peguem aí vocês mesmos e levem para o movimento de ordem. Ah, Rafael, mas eu fiquei com medo, né? Claro que ficou com medo. Às vezes você nunca tentou se ordenar, né? Eu tive um paciente que ele tinha quase 50 anos e ele tinha um vício específico e não vou entrar no mérito em qual era o vício dele, mas ele falou assim: Rafael, eu tô com muito medo de largar o vício. Eu falei: tá, por que você tá com medo de largar o vício? Porque eu tenho medo de conhecer quem eu vou ser sem o vício. Olha que coisa absurda. É uma coisa necessariamente absurda. Porque nós estamos no digamos assim, não importa quem necessariamente eu vou ser. Se eu estou me livrando de um vício, é bom. Então, que bom que eu faça isso. Então, isso é algo fundamental para nós. Entende? Então, nossa movimentação tem que ser muito ativa. Entende? Porque senão, como, Gisele, vou comentar algumas coisas que vocês estão falando aqui para aproveitar, né? A pessoa fica exatamente com o medo da realidade. Porque ficou tanto tempo envolvido num determinado vício, mas a ordem está aí, né? A ordem está necessariamente para todos. Todos nós temos que tentar nos ordenar. E isso precisa necessariamente ser feito. E não é para amanhã a busca da ordem ou a busca das virtudes. É para agora. Não sei a hora que é agora, o que? 9 horas já? Ou não? Deve ser quase 9 horas, eu acho. É agora, 9 horas então. Vamos sair daqui e vamos fazer isso. Com quem? Não sei, ué. Com vocês mesmos, com alguém que está na casa de vocês. Começar. Ah, eu não consigo dar ouvido a meu pai, meu avô, minha mãe. Então, senta lá e dá. Ah, mas não é legal. Mas quem disse que vai ser legal? Ninguém falou de ser legal as coisas. Ninguém falou que você vai ganhar um buquê de flores ou que você vai ganhar uma caixa de bombom porque você fez um movimento que é bom. Não. Você tem o ato para ser ordenado, justamente você tem que fazer sem esse processo de esperar algo. Você tem que fazer porque tem que ser feito. Você tem que fazer porque é o correto. E parar com a mania que as pessoas têm de achar que mas eu senti uma coisa estranha no coração e tal. Sei lá, você estava acelerado, o coração estava acelerado, você come, sei lá o que você está comendo para ajudar ou atrapalhar teu coração. Esquece essa ideia de que o coração bateu mais forte, bateu mais fraco, bateu de lado, virou de cabeça para baixo, se enrolou dentro do peito. O ato ordenado, a inteligência, não precisa achar que o coração vai bater de acordo com a inteligência. Ou que a emoção vai estar de mãos dadas no primeiro momento com a inteligência. Nós temos que pensar, nós somos desordenados. Nós estamos desordenados. Então, nós precisamos ordenar. Então, no primeiro momento, é não ser escravo das nossas emoções. Isso, assim, eu espero que vocês tenham bastante paciência, inclusive é uma virtude, né? Porque eu vou falar muito disso. Vai ser uma frase que eu vou falar o tempo inteiro. E que isso precisa ser entendido. Não posso ficar escravo desse processo. Por quê? Na medida que eu vou sendo escravo das minhas emoções, eu vou me despersonalizando. E nós temos que preservar a nossa individualidade. Olha que coisa bacana quando a gente fala de individualidade, né? Vou dar um exemplo. Não sei se todos vocês conhecem, mas eu sei que alguns de vocês conhecem, né? Eu sou Rafael, sou psicólogo, faço live. Aí tem o Thiago, que faz live também. Nós somos parecidos? Talvez. Os temas, sim. Mas como pessoas, nós somos diferentes. E a graça da coisa está aí. Mas ele busca a ordem, eu busco a ordem. Então, nós preservamos a nossa individualidade. Mas buscamos coisas que todos nós precisamos buscar. Que é, necessariamente, se ordenar.
buscar as virtudes, etc, etc, etc. Então isso é algo fundamental para nós. Se a gente ficar agarrado nesse processo de a emoção, nossa, essa emoção aqui, tal, tal, tal. Eu não vou entrar nesse mérito agora. É tipo quando mãe ou pai deixa de educar o filho, né? Porque tem uma emoção tão grande. Nossa, olha que perfeição, né? Essa criança aqui de 5 anos me batendo na cara, mas é tão linda, né? A criança, no final das contas, é um mau caráterzinho ali, né? Mas a minha emoção é tão grande, né? É meu filho, né? E eu deixo de fazer o correto, né? Eu deixo de ordená-lo, eu deixo de educar, que é a função e tudo mais. Então, assim, isso é algo importante. Não podemos ser escravos da emoção, principalmente nesse processo inicial. E esse processo inicial necessariamente vai doer. Vai doer na carne. Então, isso é algo fundamental da gente ter em mente, né? Vai doer necessariamente na carne. Como eu já tive paciente que chegou relatando exatamente essa frase. Rafael, eu tô tentando me livrar desse vício aqui, tô movimentando, consegui, tô 2, 3 semanas sem cair nesse tipo de vício, mas a minha carne dói. Porque a minha carne quer isso aqui. Claro que quer. Você tá aí 30 anos fazendo isso, você acha que ela não vai querer, né? Mas não tem que fazer. Por quê? Porque é o correto. Porque é o que vai nos ordenar. Então isso é algo necessariamente fundamental, né? E outro ponto importante, só para eu não me alongar muito, que nós estamos chegando no final, é que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. As nossas escolhas geram responsabilidade. Mas aí eu assumi uma responsabilidade X e eu acabei desistindo, ou acabei abandonando, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, agora você vai ter que assumir a responsabilidade exatamente desse ato também, né? Então isso é algo importante. A ordem nos pede uma responsabilidade sobre a nossa vida. Precisamos ter uma responsabilidade sobre a nossa vida, para que nós possamos avançar, né? E falando da emoção, né? Ordenar as emoções para que o que é pra gente se alegrar, a gente se alegrar, o que é triste, a gente entristecer. Mas nunca aquilo ali vai ser encher o nosso ser por inteiro, ao ponto de eu não quero mais saber de nada, vou ficar triste para sempre, ponto final. Então, isso é algo fundamental da gente ter em mente, certo? Repetir o primeiro ponto aqui, vou falar rapidamente os pontos que eu falei hoje aqui pra gente fechar. Vamos lá, primeiro, sair do pedestal da soberba pelo fato da gente estar caminhando num processo de autoconhecimento, certo? Por quê? Porque isso atrapalha o nosso conhecimento de nós mesmos. E a primeira relação que nós temos que curar é a relação comigo mesmo. Mas a minha relação com meu pai ou com minha mãe é ruim, eu quero acertar ela. Ok, você vai acertar ela, mas você precisa acertar com você para que você acerte com ela, né? E aqui não é um egoísmo, é justamente você conseguir se ordenar para que você ordene uma emoção, você ordene uma ação em relação a você e uma outra pessoa, né? Terceiro, para se sacrificar de uma maneira ordenada, só se conhecendo, certo? E se conhecendo, nós precisamos nos acessar. Quando a gente precisa nos acessar, nós precisamos de uma solidão, que no caso aqui, uma solidão boa, que é necessariamente a solidão onde eu faço, digamos assim, exames de consciência, né? Não estou entrando aqui no mérito religioso da coisa, mas pego o termo, né? Para que eu me avalie no momento de solidão, né? Então eu tenho que ter isso como rotina dentro da minha vida. Quinto ponto, ou você vai viver para viver ordenadamente, ou você vai viver mentindo, seja para você ou seja para os outros, certo? Vale lembrar que todo esse processo de autoconhecimento gera dor. Por quê? Porque nós não fomos educados para nos conhecer, ok? Então isso é algo importante. Então por isso que nós vamos ter problemas de aceitar a realidade, não aceitar a solidão, não conseguir ficar no silêncio, por exemplo, né? E outros tantos, né? Então nós não fomos educados, então nós estamos lutando contra, né,
uma má educação, certo? Que a Xuxa tem culpa nisso também, mas não vamos entrar no mérito da Xuxa agora. Quem conhecer a Xuxa, pede pra Xuxa assistir a live. Então, assim, o ponto é esse. Outro ponto, o nosso planejamento está dentro da nossa vida, dentro do nosso contexto. Então, eu não planejo coisas no meio do nada, como se minha vida tivesse destacado de toda a realidade. Não dá. O meu planejamento é dentro de um contexto específico, certo? Isso é algo importante. Então, do nada, nada vem. Carlos Nogueira, frase que ele fala por aí. Então, não posso planejar coisas do nada. Não, deixa eu me retirar de toda a minha realidade e planejar. Planejar o quê? Você tem que planejar dentro da sua realidade. Isso é fundamental da gente ter em mente, né? Continuando aqui, por quê? Planejar dentro da nossa realidade, porque o mundo não vai pegar na nossa mão e falar assim, o que você quer, meu amiguinho? Quer fazer esse desejo? Então eu vou te levar. Quer um picolé? Toma, tá aqui. Não vai fazer isso. O mundo não vai ficar mais agradável para realizar os nossos desejos. Então isso pede de nós uma coragem para enfrentar esse mundo e conquistar as virtudes, as ordens, aquilo que eu quero fazer para mim, etc, etc, etc. E para isso, eu preciso ter um bom fim, né? Eu tenho que alcançar um fim bom. E para isso, eu preciso ter meios bons. Então, não é o fim que justifica os meios, são os meios que justificam o fim. Fim bom, meios bons, ok? Certo? E nesse processo de meios bons para um fim bom, nós vamos descolando de nós os parasitas do passado, que eu paro de ficar preso numa história do passado e vou me organizando sempre para frente. Mesmo que seja uma movimentação que eu tenha que resolver uma coisa do passado, mas eu não voltei para o passado. Seja uma coisa de 10 anos atrás, eu não voltei 10 anos atrás, eu estou 10 anos mais velho e estou resolvendo isso aqui. Então é para frente. E, por último, para encerrar com a frase de efeito, por favor, escrevam no teto, na parede, sei lá onde vocês quiserem escrever, que não basta a gente ficar lendo frase, live, livro, sei lá, no Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, sei lá onde vocês fazem isso, e falar assim, nossa, isso mexeu comigo. Não, vamos sair disso e vamos... Isso mexeu comigo e vamos fazer a segunda parte. E agora isso tem que me modificar. Ok? E agora eu preciso me modificar necessariamente. E ponto final. Certo? Então, se a gente ficar só nas emoções, nossa, que frase bacana. Olha, Rafael botou uma foto, olha que bela foto, né? Olha que paisagem maravilhosa. Esquece a paisagem, né? Leia aquele texto e imprima isso para a tua vida, né? Ah, mas é difícil fazer. Ok, é difícil fazer. Isso é um ponto importante da nossa realidade. É difícil fazer, lógico que é. Mas tem que fazer. Então, saia de, nossa, como mexeu comigo, né? Tipo, é igual a ideia aqui da live. Nossa, essa live mexeu comigo. Não quero que a live mexa com você. Eu quero que essa live comece a fazer um processo de modificação em você. Certo? A minha ideia de todas as lives é isso. Eu não quero que vocês achem, nossa, Rafael é muito legal, hein? Rafael fala bonitinho, Rafael fala isso, Rafael fala isso, e tal, tal, tal. Não é esse o ponto que eu quero. O que eu quero é, Rafael falou um ponto pra mim que eu vou, a partir de agora, aplicar na minha vida. Ah, mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Como é que eu posso pedir ajuda? Aí tem terapia, aí tem isso, aí tem aquilo, aí é um outro assunto. Mas isso precisa necessariamente ser feito, ok? Enfim, meus amigos, é isso. Chega de live por hoje. Segunda-feira estamos de volta. Estou de volta na segunda-feira com um tema específico. E exatamente, hashtag partiu se modificar. Para o quê? Modificar para quê? Para o bem. Bem do quê? O meu bem. O bem de todos. Para o bem comum. Isso nós precisamos fazer. E eu vou fazer um pedido para vocês, né? Que eu só tenho a ajuda de vocês aqui, ok? Eu tenho 900 e poucos seguidores. Vamos chegar a 1000. Né? 1000 é um número legal. Eu gosto do número 1000. Depois eu vou achar que 1100 é um número legal. Mas no primeiro momento, o número que eu gosto é o número 1000. Então, quem puder, divulgue. Fala, assiste aí, assiste aquilo lá, veja aquilo ali, e tal, 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 e tudo mais. Porque é bom, né? É bom a gente conseguir espalhar cada vez mais assuntos importantes, assuntos que às vezes a gente não vê as pessoas falando e tudo mais. Ok? Enfim, é isso. Abraço a todos, um bom restinho de semana.